Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Estou aqui nessa noite para conversar com vocês sobre algo que está escrito em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, aí do verso 2 até o verso 10. Eu não vou ler, é uma história bastante conhecida, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia enquanto eu falo um pouquinho sobre esse assunto. E vai girar em torno de Zaqueu. Zaqueu era um homem de origem judaica que trabalhava para os romanos coletando impostos. E naquela época, essas pessoas elas eram muito mal vistas, porque eram consideradas pessoas que roubavam o povo, que além de cobrar o imposto romano, ainda cobravam a sua parte. Então essas pessoas elas eram muito mal vistas. Acontece que Jesus ele vai passar exatamente pelo local onde Zaqueu morava. E onde Jesus ia, havia uma grande multidão. Né? E Zaqueu ele ficou muito impactado com aquilo, sabia que aquela era uma situação diferente e ele acabou tendo algo que ele nem imaginava, que era um encontro com Jesus. Pois bem, esse texto aqui nos mostra que há pelo menos dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é a que tem visão, e a segunda pessoa é aquela que não tem visão. E para ter visão, não precisa ser rico, não precisa ser importante, não precisa ser inteligente. A única coisa necessária é você olhar na direção certa, na direção correta. É isso que falta hoje nas pessoas. Não é tanto o grau de importância, de inteligência, de riqueza, mas aprender a olhar na direção certa. Pois bem, Zaqueu, que era um homem de baixa estatura, ele era baixinho, né? E ele, imprensado no meio daquela multidão, ali, estava pensando no que ele iria fazer. E eu entendo que há características muito importantes na vida de pessoas que têm uma grande visão. A primeira delas é que elas não se inibem de suas limitações. Zaqueu era pequenininho e ele fez o quê? Ele procurou uma árvore. Ele disse: eu vou me colocar acima de todos. Ele teve uma visão de uma árvore bem colocada, estratégica. Ele vai lá para subir naquela árvore. Zaqueu ele procurou meios, né, de alcançar o seu objetivo. Ele era um homem de visão. Há muito tempo atrás, o pai de um amigo meu perdeu a visão. É, ou seja, ele não conseguia mais enxergar. E aí as pessoas chegavam e faziam aquela pergunta: o que houve com seu pai? Ele perdeu a visão? Aí esse meu amigo dizia: não, não, ele só perdeu a vista. Essa é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente tem essa ideia. Há uma diferença entre perder a vista e perder a visão. A pessoa pode perder a vista, mas ainda assim ter uma visão grandiosa, objetivos grandiosos pela frente. Uma segunda característica, como eu disse aqui ainda há pouco, é que elas olham na direção certa. Ou seja, elas vão subir na árvore, não vão olhar para qualquer lado. Aquela multidão estava ali procurando olhar para Jesus, ver Jesus, e às vezes viu um mal. Ele vai, sobe numa árvore e tem a visão correta de Jesus. E aí a pergunta: qual é a visão que você tem de Jesus? Talvez a sua visão seja de uma parte daquilo que é verdade acerca de Cristo e não a total verdade. E para você ter uma visão correta de Jesus, você tem que olhar de forma correta para Ele.
de uma forma onde você consiga ver o todo e não uma parte da pessoa de Cristo. Uma outra coisa é que pessoas que têm visão, elas enxergam além do que se vê. Zaqueu sabia que não estava ali meramente um profeta, não estava ali meramente um curandeiro, não estava ali alguém que tinha um bom conhecimento. Não. Zaqueu entendeu que o homem que estava ali à sua frente era o Messias prometido de Israel. Ele sabia. E o que acontece? Uma pessoa que tem visão, ela tem que ser uma pessoa otimista. Otimista no sentido de que, para que eu alcance aquilo que eu entendo que é verdade, eu preciso ser otimista. Ora, Zaqueu, ele não foi embora por causa da multidão. Ele perseverou, ele insistiu, ele viu aquele obstáculo, seu tamanho, mas ele não desistiu. Ele entendeu que viu ali em Cristo a possibilidade de que alguma coisa pudesse mudar na sua vida, que a vida dele pudesse mudar através de uma palavra, de uma ação do Messias. Por isso, ele sobe ali. Ele é otimista, ele continua, ele não desiste. Ele diz, meu Deus, quanta gente, eu vou voltar outra hora, isso é horrível. Não. Eu gosto muito daquela ilustração, talvez você já tenha ouvido. Dois irmãos saíram de casa e foram passear, né? E quando eles estão voltando, chegando em casa, eles viram que havia um monte de cocô de cavalo. Aí o irmão disse, que coisa desagradável, cocô de cavalo, que fedor, que cheiro ruim, eu vou ter que limpar e tal, e começou a murmurar. E o outro irmão olhou para o cocô do cavalo e disse, que bom, ganhamos um cavalo. Perceberam? As pessoas que têm visão, elas não vão enxergar a dificuldade como algo que vai fazê-las desistir, mas que vai estimulá-las a tirar o melhor proveito daquela situação. Zaqueu era um homem de visão. Agora, pessoas de visão, elas investem naquilo em que creem. Zaqueu entendeu que ele havia levado uma vida muito esquisita, né? E ele sentiu isso no seu coração. E eu fico pensando que quando ele sentiu isso, Jesus, ele para ali na sua caminhada, ele olha para a árvore que Zaqueu está e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar com você. Zaqueu olha para aquilo e ele vai receber o Messias na sua casa. E ele agora decide fazer um investimento espiritual. E que investimento é esse? Ele disse, hoje resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu prejudiquei alguém, eu vou retribuir em dobro. Jesus ouviu aquilo e disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Olha só que coisa impressionante. Ele investiu naquilo que cria. Sabe, às vezes há pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, eu tive uma visão, gostaria que o Senhor executasse. Eu digo, não. Você teve a visão, você é o pai da criança, você vai investir, você vai trabalhar, você vai fazer. Não passe a sua responsabilidade para mim, não. Ora, o objetivo de uma visão, de um projeto, é que nós precisamos investir nele. Uma vida sem visão é uma vida superficial. Essa visão, ela tem que ser primeiro espiritual. Olha, não adianta você ter uma ideia de quem é Jesus. Não adianta você saber quem é.
você precisa conhecer a Jesus. Você precisa ter uma visão melhor do que essa. Você precisa ser mais otimista em relação a Deus, em relação ao reino. A minha oração é que de alguma forma a sua vida venha a ter sentido, a ser uma vida vitoriosa, uma vida que tenha visão. Procure, além de coragem, investir. Investir numa vida com Deus, investir em você mesmo, investir no reino de Deus, entendendo que as suas limitações podem ser um instrumento para uma virada, uma guinada na sua vida. Olha, invista. Vai além do pouquinho que você sabe, do que você ouviu, do que você escutou, do que você acha, do que você ouviu alguém dizer. Você precisa conhecer a Jesus e entregar a sua vida a Jesus e a andar com Jesus. E se você já é um cristão, você precisa investir na sua vida espiritual, investir no reino de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde e te oriente a ter uma visão verdadeira do reino, uma visão verdadeira de Jesus. Amém? Um grande abraço, que Deus te guarde.